E é por isso que quem escreve este Evangelho já são pessoas de origem judaica, bem formatados por essa ideologia da Casa Real de David de Salomão, por essa ambição de poder, do Messias de poder, na linha de David, e que levaria o povo judeu a ser vitorioso e a ganhar o mundo, a ter o mundo como o seu império, nem que fosse pela destruição de todos os seus opositores, que seriam considerados inimigos, e teriam Deus com ele, claro, com o Deus ídolo. Nunca aquele que se revê em Jesus, esse Deus que nunca ninguém viu e que só se revê em Jesus e não no poder. Só se revê em cada ser humano, de modo especial nas vítimas, nos seres humanos mais ostracizados, mais crucificados, mais sofredores, mais excluídos. Porque todo o crucificado, todo o ostracizado, todo o odiado, todo o perseguido, todo o excluído é vítima do ídolo. Do ídolo. E Deus, anti-ídolo, tem que ser exatamente o oposto, o contrário. Como a mentira é o oposto, a contradição da verdade. Como a luz, pela positiva, é a contradição, o oposto da treva. Incompatíveis onde estiver uma, não está outra. Incompatíveis onde estiver o ser humano, não pode estar o poder. Onde estiver poder, não pode estar o ser humano. Incompatíveis onde estiver o ídolo, não está o Deus, que ninguém vê, mas que é criador de filhos, e o vemos, e vemos-los aí, vemos-las aí a crescerem em estado de liberdade e de maioridade. O ídolo faz exatamente o contrário. Faz crescer escravatura, súbditos, objetos. Pois bem, esta resposta serve às mil maravilhas e por isso é uma resposta fabricada. Não só corrige Marcos, como amplia para o cúmulo do absurdo, para o cúmulo do hediondo, do obsceno, quando põe este chefe de poder político a dizer sobre Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? É o humano, plenamente humano, a perguntar: e vós? Esperava certamente um abraço. Oh, tu és exatamente o contrário de David, do rei David. Tu és exatamente o oposto de César de Roma. Tu és exatamente o oposto do sumo sacerdote Anás e Caifás. Tu és o oposto do Herodes, do rei assassino, que até matou o nosso mestre, porque Pedro era discípulo de João Batista. E não, vai comparar Jesus, pôr Jesus como o chefe maior de todos estes. Quer dizer, ultrapassa em poder Herodes, assassino de João Batista e familiares dele. Ultrapassa em poder César de Roma. Ultrapassa em poder David, que estava na origem de todo este sonho judaico-imperialista. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Tremendo, tremendo, tremendo. Que enormidade teológica, humano-teológica.
Que obscenidade! E tão mais grave quanto quem escreve este Evangelho conhecem a versão genuína do Evangelho de Marcos. Conhecem a resposta que Jesus deu quando este Simão Pedro disse: tu és o Messias. Ordenou-lhes que não dissessem a ninguém tal coisa. Nunca. Porque era mentira, não era assim. E vão pôr esta coisa ainda pior. Esta afirmação ainda mais. Levar o absurdo ao cúmulo. A obscenidade ao cúmulo. Efetivamente, não sei como é que Jesus resiste e não cai para o lado fulminado. Com uma confissão destas tão no oposto do que ele é. Bem diz aqui no fim, depois dos tais versículos que eu ainda vou comentar, bem diz aqui no fim, na mesma como, quer dizer, retomou, meteu aqui estes versículos meteu-os aqui à força, precisamente para agradar, a pensar, para fazer prosélitos entre os judeus da diáspora, e também já para preparar uma estrutura eclesiástica com um chefe, com um poder eclesiástico, que já estava a desenhar-se na altura em que este Evangelho é escrito e circula, em oposição ao movimento de Jesus, que é um movimento do reino, da construção do reino na história, do reino de Deus, reinado de Deus na história, em oposição frontal aos poderes, aos três poderes, na altura bem representados, plenamente representados, maximamente representados no Império de Roma. Foi o que Jesus sempre procurou ser e fazer, foi trabalhar pela edificação do reino, reinado de Deus, como alternativa aos poderes, ao Império. Realizar o projeto político de Deus na história, não a entrar, a dar força ao projeto de poder, que isso já estava bem montado desde o princípio da humanidade, e era preciso derrubar tudo isso. O projeto político de Deus na história, do reino reinado de Deus, tem que derrubar, fazer cair todo o projeto de poder político, todo o império, todos os impérios, todos os poderes, todos os poderosos. Claro que só não é derrubado porque há sempre, reaparece sempre em cada nova geração, aparecem novos seres que se deixam seduzir, que se deixam tentar, que caem na tentação. Não são Jesus, porque senão resistiam a todo tipo de tentação e permaneciam simplesmente humanos. Mas os poderes são tão aliciantes, têm tanta sedução, dão tantas regalias, tanto privilégio, que enganam, seduzem, arrastam às vezes o que se tem por mais esperto, mas é o mais burro. Porque quem se deixa cair nas malhas do poder, se deixa seduzir, é o mais burro, é o mais demente. Entra numa via de descriação do humano, autodescria-se como humano e torna-se um descriador do humano, porque é ao serviço do ídolo, do poder. E então ele ainda diz aqui no fim: depois ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Messias. Quer dizer, e ainda mantém aqui isto, como tem em Marcos. Mas então está em flagrante contradição com os versículos anteriores, que ele incluiu ali. Como está tudo em contradição nestes versículos de Mateus, nesta versão. Já prosseguiremos.